Muitas pessoas morrem de medo de falar em público ou se sentem frustradas ao perceber durante uma apresentação que não está conseguindo prender a atenção do público. Saber se comunicar pode te ajudar em vários momentos da sua vida e por isso hoje eu converso com o Paulo Freire Rodrigues, que é diretor da Escola Tagarela e é especializado em desenvolver a oratória e o marketing pessoal das pessoas. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, tudo bem? Que prazer recebê-lo. Prazer é meu. Tem pessoas que têm um verdadeiro pavor de falar em público. Essas pessoas, elas geralmente dão aquela travada, né? Assim, vai falar em público, não consegue, parece que dá um branco, eles relatam isso, não, deu um branco, não consegui falar, e aí começa a gaguejar. Aí eu já emendo a pergunta, quais são os principais erros das pessoas ao falar em público? Tá, esses tipos de erro, eles são muito comuns. As pessoas têm medo de falar em público por 3 situações. Que é o que as pessoas vão achar, falta de prática e ansiedade e medo. Isso porque elas ainda não sabem como gesticular, como controlar o seu corpo e sua fala perante o público. Então, o que elas precisam fazer é entender como se portar, como gesticular, qual que é o tom da voz que ela vai usar. Nesse momento, ela passa a ter segurança. Ela tendo segurança, ela vai conseguir discorrer o assunto tranquilamente. Sobre o branco, existem 2 possibilidades também. A primeira é muito comum as pessoas fazerem uma apresentação e decorarem o texto. Decorou o texto, perdeu uma vírgula, acabou, você vai perder o controle. E a outra questão volta na primeira que eu falei, que é o pouco controle que tem sobre o corpo e o que vai gerar mais nervosismo. Gerou nervosismo, a pessoa vai perder o controle e vai gerar o branco também. Então, o que é preciso? É preciso ela entender quais que são os limites dela e chegar na frente da plateia, manter uma postura, manter a gesticulação correta e falar o seu assunto de uma maneira segura e tranquila. Algumas pessoas falam, usando como se fosse uma dica, né? Falam assim, não, fica tranquilo, é só você imaginar a plateia toda pelada. Isso ajuda ou prejudica? Eu acho que tem os 2 lados, né? Um que pode deixar o clima mais leve e a pessoa ficar descontraída e conseguir fluir, ou então ela pode perder o controle porque ela vai desconcentrar naquele momento. E para uma apresentação em público é fundamental você estar concentrado e certo do que você vai fazer. Então não pode perder essa concentração. Então eu acho melhor não. Não imaginar. Não. Vai que a sua imaginação é muito fértil, melhor não. Melhor não. Olha, lá na Escola Tagarela você tem diversos cursos relacionados tanto à oratória quanto ao marketing pessoal. Sim. Eu imagino que as pessoas que têm medo de falar em público, elas têm medo até de pensar em ir fazer o curso. Então, por isso, eu queria que você também falasse assim, de que forma acontece o curso e como elas sairão do curso, né? O quão preparadas, quanto elas podem aprender, para que as pessoas não tenham medo de procurar pelo menos ajuda, porque a primeira coisa que a pessoa pensa é, num curso de falar em público, o que vai ser que eu vou ter que fazer? Falar em público. E é verdade, porém, você vai fazer isso de uma forma diferente, amparada por profissionais. Então eu te peço, Paulo, que explique um pouquinho. Tá. O curso ele funciona da seguinte forma. Quando a pessoa ela chega lá, ela tem várias outras pessoas que também estão no mesmo barco dela. Muito bem. Então ela se sente se sente abraçada, na verdade, porque ela não está sozinha com aquele problema. Esse é o principal ponto, porque ela já chegou e identificou que tem outras pessoas para trabalhar a mesma coisa que ela. Depois, nós fazemos muitas dinâmicas, muitas. O curso ele tem 80% de prática e 20% de teoria, porque a oratória é prática, você precisa falar o tempo todo. Então, nós fazemos dinâmicas que fazem com que as pessoas saiam completamente da zona de conforto delas e colocá-las em algumas situações mais difíceis para elas poderem improvisar, para poder ter um senso de criatividade naquele momento que ela foi pega de surpresa. Então, nós fazemos algumas dinâmicas, colocamos as pessoas para debater assuntos polêmicos, colocamos as pessoas para algumas atividades até relacionadas a teatro também. Não totalmente a teatro, porque teatro é um pouco mais técnico, mas tem algumas coisas nesse sentido também. Vocês se apropriam de alguns treinamentos, né? Algumas técnicas. Né? E quando a pessoa está lá na frente, se apresentando, o profissional, o professor, seja eu, seja outro professor, fica ao lado dela e vai corrigindo ela, dando feedback na hora. O que é muito interessante, que a pessoa já sai de lá com olha, eu estou errando nos gestos, então eu vou gesticular de uma maneira diferente. Olha, eu estou me balançando demais meu corpo.
Então ela já sai daquela dinâmica sabendo qual vai ser a próxima tarefa dela. E é um momento muito descontraído, a turma interage e deixa o clima muito leve. Então, quem tem medo de fazer o curso pode ficar tranquilo que é super light mesmo. E aí vai melhorar todo o resto da sua vida relacionado a isso vai melhorar. Algumas pessoas, em casos bem específicos, geralmente, elas precisam fazer apresentações mais longas, por exemplo, em congressos, ou às vezes até palestras, mas com temas mais formais. E aí corre-se o risco, né, de você perceber, olhar assim e ver que o público deu uma desconcentrada ou que você não está ali prendendo a atenção das pessoas. Existe alguma fórmula mágica para, tipo, chamar todo mundo e falar, olha aqui para mim, escuta o que eu estou falando? Fórmula mágica não vai ter, né? Porque se você perder um pouco do controle do assunto, realmente a tendência é que as pessoas se dispersam. Existem algumas técnicas que você faz para reativar a atenção das pessoas. Que é, por exemplo, você está conversando e você vê que aquele público que está naquele momento está disperso, você dá uns 2, 3 passos para frente e recupera a atenção deles. Automaticamente aquela pessoa vai levantar a cabeça e vai dar a atenção toda para você. Tem alguns outros, por exemplo, movimentações dentro do palco. É claro que você tem que fazer isso de uma forma ordenada. Existe um estudo que fala que a cada 2 a 3 minutos de uma apresentação, a nossa imagem vira uma paisagem, vamos dizer assim. Sei. E as pessoas perdem a atenção. O que você faz? Você muda de quadro. Você dá 2, 3 passos para o lado e você mudou de quadro, reativou a atenção. Não Então, pode ficar igual um espantalho ali parado no mesmo lugar sempre. Não, ainda mais se a apresentação for longa, igual você falou. Entendi. Então, sempre que você percebeu que o ritmo da plateia caiu, anda um pouco, aumenta o tom de voz em algumas palavras, ou até mesmo diminui o tom de voz para a pessoa ficar mais concentrada. Então, existem várias técnicas para você fazer isso. Estou gostando de saber dessas técnicas, estou me apropriando aqui. Uma questão também que você citou, inclusive no início da entrevista, é o que fazer com as mãos. Tem gente que não sabe se põe no bolso, se cruza o braço, fica com medo das pessoas perceberem que a mão está tremendo, então tenta esconder. Outras pessoas têm aquele exagero de movimentação. Sim. E aí, onde é esse meio termo? Existe uma maneira correta de usar as mãos? Sim, existe sim. Os braços, quando você começa a falar, se você colocou ele nos bolsos, ou cruzou, ou colocou para trás, é um sinal claro que você está extremamente nervoso naquele momento. Ou você já entregou de cara. Se você já falou, já jogou contra a sua apresentação. Gente, eu estou nervoso. Então, o que você tem que fazer? Sempre quando você for falar, a primeira coisa é levantar os braços a 90 graus para você poder gesticular e as pessoas visualizarem claramente o que você está gesticulando. Tá? Nunca gesticular abaixo da linha da cintura, porque vamos imaginar que tivesse uma mesa aqui. Meus gestos ficariam abaixo da mesa. Ficaria muito feio. Então, a velocidade do gesto também é muito importante. Se você estiver falando rápido e gesticulando devagar, não fica legal. Sim. Agora, se você estiver falando também ao contrário, não dá. Então, e gestos grandes também demais. Tem pessoas que conversam fazendo gestos assim. Então, na verdade, você colocando os braços a 90 graus, você consegue manter a velocidade, consegue manter a fluência dos seus gestos de uma forma leve, sem que os gestos chamem mais atenção que sua fala. Porque o que tem que chamar atenção é a sua fala e o seu conteúdo, não o seu corpo, né? Com certeza. Você em casa está percebendo quantas técnicas e quantas coisas você pode aprender para melhorar a sua oratória? É importante, gente. Em basicamente quase todas as profissões, será necessário em algum momento que você faça uso de uma boa oratória para conseguir melhores resultados. Aí a escola também não é só para aprender a falar, mas também relacionada ao marketing pessoal. Qual é a relação? Existe uma relação entre o marketing pessoal e a comunicação. Existe esse link lá também? Existe sim. Nós trabalhamos lá, além da parte de apresentação pessoal, nós trabalhamos com a parte de redação, que é muito importante, escrever certo dentro das empresas, saber como escrever um e-mail, não é só chegar, colocar um texto qualquer e enviar de qualquer forma. Existem técnicas e regras para isso. Nós temos também algumas outras áreas que trabalham a negociação dentro da empresa, que você negociando bem, tendo uma postura firme e escrevendo corretamente, a sua imagem como profissional naquele momento fica muito elevada, as pessoas vão te enxergar de outra forma. Então nós tentamos fazer essa conexão entre negociação,
entre comunicação e entre marketing para formar uma imagem sólida e que a pessoa consiga aproveitar todo o potencial que ela tem, que é o conhecimento que ela adquiriu durante a vida. Mas ela tem que saber passar isso. Paulo, eu adorei conversar com você. Também não poderia ser diferente. Aqui temos um especialista em oratória, em comunicação. Muito obrigada pela presença. E eu gostaria que você deixasse aqui os contatos ou o site, algum meio das pessoas encontrarem a Escola Tagarela para, quem sabe, né, gente, fazer um curso de oratória, de marketing pessoal. Se o seu problema é com a escrita, enfim, pode te ajudar bastante. Tá, eu que agradeço. Foi um prazer vir aqui passar mais esse conhecimento de comunicação para vocês. Tá? A Tagarela, ela tem cursos, turmas semanais, mensais, então depende da agenda da pessoa. Tá? Ela pode entrar no nosso site, que é tagareleschool.com.br, ou pelo WhatsApp, que é o 31 99117 6748. E vim trabalhar conosco essa parte de comunicação que eu tenho certeza que conhecimento a pessoa já tem. Ela precisa entregar isso para o mercado, entregar de uma forma bem clara e limpa. Tá bom? Muito legal. Vamos repetir o site? Vamos sim. tagareleschool.com.br. Muito bem. Então agora não tem jeito de esquecer, se você quiser se informar um pouquinho mais, porque aqui nunca dá para falar sobre tudo, né? Mas entra lá, tagareleschool.com.br, se informe. Quem sabe não vale a pena fazer um curso lá, melhorar a sua capacidade de falar em público, de escrever. As pessoas têm mania de colocar, igual escreve no WhatsApp, escrever no e-mail. Não pode, gente. Não. Então, fica ligado, demos aqui todas as informações para você se preparar. Paulo, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Vamos para o intervalo rapidíssimo e na volta nós vamos falar de capacitação para o mercado de trabalho e isso também é importante. Então, fica aí.